Para mim, a separação dos dois gerou uma falta de referência. Meu irmão, ele já usava droga, ele bebia, já bebia. E na ausência do meu pai, vem o irmão mais velho, né? O irmão mais velho, como... Ele era conhecido aqui como o Sandro Doidão. Comecei a usar droga, parece que travou, parece que minha mente ela desligou. E eu sempre fui um ótimo aluno. Eu tinha um amigo, no qual ele era muito gente boa, um cara que eu me espelhava muito nele, e vi ele cheirando cocaína, né? Aí eu achei aquilo legal, falei, ó, droga. Ninguém fica viciado em tomar soco na cara. O vício é um ato diretamente ligado ao prazer e às influências sociais. A vida de um dependente químico é completamente sem controle. Veja como tudo isso acontece agora no Resgatados. Flávio tem pouco mais de 30 anos. Quando lembra da infância, diz que foi bem criado, que era bom aluno, mas lembra também de certos acontecimentos. Por exemplo, eu via meu pai chegando bêbado em casa e tentando bater na minha mãe. Eu tinha meus 6, 7 anos de idade, eu tinha que separar briga do meu pai querendo bater na minha mãe. Quando os pais brigam, quem paga a conta sempre é os filhos. Você acha que essa coisa, ela ficou marcada na sua mente? Com certeza. Mesmo sendo muito bem criado pela minha mãe, nos momentos em que meu pai estava sóbrio, ele se dispunha a me ajudar, a ser meu amigo. Só que essas situações elas geram uma confusão na mente da criança, sabe? Algumas situações que acontecem fazem com que a criança ela deixe aquele mundo que foi colocado para ela e aquilo gera uma dificuldade para ela. Assustado, Flávio não entendia o comportamento do pai. A violência doméstica foi muito constante na sua vida? Foi constante, sim. Quando o meu pai era um camarada super gente boa, sabe? Nó, demais. Só que quando ele se rendia ao álcool, ele bebia na rua e vinha aprontar aqui em casa. E aí ele ficava descontrolado. Minha mãe tentou ajudá-lo muito ainda, ela suportou muita coisa, sabe? Foi muito guerreira. Mas aí chega um tempo que fica difícil. Ela não conseguiu suportar e eles tiveram que se separar. E para mim, a separação dos dois gerou uma falta de referência. Aquela referência de pai ali, um homem que eu podia olhar para ele e ver ele como modelo para mim, sabe? Além da ausência, pelo fato deles terem se separado, mas quando eu via ele tentando agredir minha mãe, aquilo ali caía por terra. E caiu mesmo. Segundo Flávio, a mãe, cansada de tantas brigas, decidiu se separar do marido. Sentia falta de um pai que desse ordem na casa e não criasse desordem. Exatamente, o cara que falasse, ó, para de fazer isso. E eu respeitasse, porque ele era um homem que dava o exemplo, sacou? E aí essa referência, ela além dela ter faltado durante muito tempo, de uma hora para outra ela parou de existir. Quando algo para de existir, vem o vazio, aquela sensação de desconforto, uma vontade de se agarrar a qualquer coisa. Meu irmão, ele já usava droga, ele bebia, já bebia. E na ausência do meu pai, vem o irmão mais velho, né? O irmão mais velho, como... Ele era conhecido aqui como o Sandro Doidão. E eu olhava para ele verdadeiramente como algo como um alvo. Quantos anos mais velho que ele era de você? 4 anos. 4 anos. Pouco, não era muito não. Mas é porque era quem eu tinha como referência para mim naquele momento, sabe? Julinho, 35 anos, teve um início de vida menos tumultuado graças à mãe que não dava espaço. E eu tive uma infância boa, apesar de ser muito preso, porque minha mãe sempre teve muito medo de deixar a gente solto. Eu não era aquele menino que podia sair, soltar papagaio, brincar na rua, porque ela tinha muito medo. E com 15 anos, eu
comecei a trabalhar aos 13, com 15 anos eu já tinha uma moto, comprei uma moto e me achava um rapaz normal. E apesar de muito preso ainda, só podia sair com a moto no final de semana, dar uma voltinha no domingo, entrar pra dentro, porque minha mãe muito rígida, não deixava eu ficar solto. Mas uma coisa incomodava Julinho e não era o controle da mãe. Meu pai é muito trabalhador, ele não tinha tanto tempo para sair comigo. Ele tinha que trabalhar muito, trabalhava aos sábados, tinha dia até de domingo que ele trabalhava. Eu sentia falta dele. Mas os dias que ele estava dentro de casa, ele ficava comigo, mas eu queria mais, assim, uma presença maior. De novo a ausência, a falta e o vazio que precisava ser preenchido. Eu tinha um amigo, no qual ele era muito gente boa, um cara que eu me espelhava muito nele, um cara muito legal, inteligente. Ele era muito respeitado assim no bairro, já era casado, mas era aquele cara legal que muita gente gostava dele. E eu me espelhava em tudo que ele fazia. Ele fazendo uma festa na casa dele e onde ele estava, eu estava. Eu fui pra lá e vi ele cheirando cocaína, né? Aí eu achei aquilo legal, falei, nó, droga. E na época meus colegas, nenhum usava droga, os meninos, em 96, 97, não era igual é hoje. Se o amigo usava drogas e ele era o espelho, por que não fazer o mesmo? Ele me ensinou a dirigir, ele me ensinou... a própria moto que eu tive, ele me ensinou a andar de moto. Eu comprei a moto porque eu aprendi a andar de moto com ele, na moto dele. Então ele é aquilo que um pai, na verdade, fazia. O meu pai ausente, eu buscava nele. Foi até quando eu vi ele usando a droga, que eu quis usar, ele não me ofereceu de maneira nenhuma, ele nem quis me dar, mas eu apesar, eu acho que todo dependente químico, ele é muito insistente. E eu já era um dependente, não sabia, então tudo que eu queria ele na hora. Eu peguei ele, me dá, só deixa eu ver aí o negócio. E ele, não, você não pode usar isso não, isso é cocaína. Falei, não, me dá aí, o que tem? Aí foi quando ele pôs pra mim cheirar, aí já ficou normal, cheirei, gostei. Qual era a reação do seu corpo? A reação da cocaína é assim, eu ficava assim, elétrico. A gente ia, por exemplo, o carnaval, eu ficava, tipo assim, conversando demais, falando muito. Chegava nas meninas e tinha argumento para conversar, coisa que se eu tivesse de cara sem usar a droga, eu não tinha. Era fácil, né? Um tubinho de caneta, a carteira, você pegava, entrava no banheiro, cheirava, ninguém percebia. Ficava normal, ficava beleza na festa, ligadão, mais do que as outras pessoas, tomava cerveja, ficava beleza. Julinho estava se achando e cada vez mais achando o amigo o melhor dos exemplos. O crack veio quando esse mesmo amigo, eu vi ele fumando, eu cheguei na casa dele, né, eu vi ele entrar pra garagem dele, eu já ia correndo. Eu queria ver o que ele estava fazendo, se ele fosse sair de carro pra mim ir com ele. Aí cheguei lá, ele estava muito esquisito nesse dia, não estava conversando direito, porque se você fuma o crack, a sua voz muda, você não consegue falar direito na hora, né, que você acabou de fumar. E ele estava todo esquisito e eu queria saber. Aí quando eu olhei do lado do carro dele assim, eu vi uma garrafa PET, no qual ele fez o cachimbo com ela, e ele fumando ali. E eu pedi, né, igual eu insisti na cocaína, e ele, naquela paranoia, ele acabou que me dando, porque a pessoa quando tá fumando crack, ela fica com medo. O crack é a droga do medo, você fica com medo de tudo. Você tá fumando aqui, você acha que tem alguém atrás da porta te vigiando. Você vê sua mãe, você vê, no caso, sua mulher, você vê todo mundo te procurando e não tem ninguém lá te procurando. Tudo sua imaginação. Você vê polícia e não tem a polícia. E nisso ele pegou e me deu, até por essa paranoia que ele tava. Foi quando eu usei e já viciei ele naquele momento. Eu já quis fumar mais naquele dia, mas aí depois eu não fumei mais. Eu fiquei, nossa, essa é a droga que eles falam que vicia em uma semana e tal, falava assim no início, né, em 97, por aí. Eu tinha medo de ficar viciado. Aí comecei a comprar só quando eu recebia, quando eu tinha algum dinheiro sobrando. Comprava, fumava na rua mesmo, voltava normal.
e ninguém descobria ainda. Mas aí foi aumentando a frequência, eu fui ficando mais viciado, aí já comecei a trocar as coisas. Primeira coisa que eu lembro que eu troquei foi uma aliança que eu tinha. E essa aliança eu troquei na primeira pedra de crack. Foi a primeira coisa minha que foi pro crack, foi uma aliança. Flávio não tinha aliança, tinha ausências. E sua mãe? A minha mãe, nesse momento, por tudo que ela tinha vivido, ela ficou um pouco apagada. Era assim, coitada da minha mãe, que dó da minha mãe. Ela era coitadinha da história. Exatamente. Falta aquele modelo e faltando aquele modelo, aí você vai tomando suas próprias decisões e aí vai prevalecendo a minha vontade. Sua rebeldia não veio porque faltou assim, pô, minha mãe tá aí parada, meu pai não faz nada, meu irmão é doidão, então, pô, eu vou ficar doidão. Bicho solto. Foi isso que rolou. E aí comecei a frequentar lugares que eu não devia frequentar com meus 14, 15 anos, tendo esse tipo de experiência. E aí comecei a fumar bagulho, comecei a tomar, beber. Você usava o que nessa época? Cocaína, maconha? Bagulho, maconha. Bebia? Muito pouco. Muito pouco. Gostava mesmo de fumar bagulho, escutar Bob Marley e curtir aí. O vício, ele... Não, vamos falar antes do vício. Não, mas aí já era vício. Ninguém vicia em soco na cara. Sim. Sabe? O pessoal vicia naquilo que é gostoso. E naquele momento, pra mim, fumar bagulho era bom, cara. Fumar bagulho era bom e tal. Aí... E vou falar com você, é por isso que eu sempre tô falando com os jovens hoje, sabe? Com quem ainda não teve experiência. Não experimenta. Não experimenta porque o cara vai gostar e não vai parar. E no próximo bloco, a aliança de Julinho vira compromisso com o crack. E Flávio troca o casamento pela droga.